Sejam bem-vindos, estrategistas! Você já se perguntou como Roma transformava cidadãos comuns em máquinas de guerra invencíveis? Descubra o rigoroso processo de recrutamento e treinamento que fez das legiões romanas a força militar mais temida da antiguidade. Hoje, vamos explorar os bastidores do poder militar que sustentou um império por séculos. Como Roma transformava homens em soldados imbatíveis, quem eram os escolhidos para servir nas legiões e como era o treinamento que os preparava para enfrentar inimigos em batalhas épicas. As legiões romanas não eram apenas exércitos, elas representavam a disciplina, a tecnologia e a estratégia que moldaram o mundo antigo e continuam a influenciar até os dias de hoje. O que tornava as legiões tão eficazes? Neste vídeo, vamos responder a essas perguntas enquanto mergulhamos nos detalhes fascinantes de sua estrutura e preparo. O recrutamento era a espinha dorsal do poderio militar romano, sustentando a força que ergueu e manteve um império que se estendia por continentes. Nos primeiros anos da República, o serviço militar não era apenas um dever cívico, mas um compromisso inescapável para os cidadãos romanos que possuíam terras. Homens entre 17 e 46 anos eram chamados a pegarem armas, conscientes de que a defesa de Roma também significava a defesa de suas próprias propriedades, famílias e meios de subsistência. Essa ligação entre o serviço militar e a posse de terras não era acidental. Os romanos preferiam recrutar homens do campo por razões práticas e culturais. Os camponeses eram considerados mais robustos, acostumados a trabalhos árduos e às intempéries, qualidades que os preparavam para a dureza da vida militar. Além disso, esses homens tinham um vínculo mais direto com a terra e com a segurança de Roma, o que os tornava mais motivados a lutar com determinação. Em contraste, os habitantes das cidades eram vistos como menos resilientes, devido à vida mais confortável. A crença era que os urbanos, acostumados à agitação dos mercados e à política das praças, poderiam não ter a mesma força física ou disciplina que a vida no campo cultivava. À medida que Roma expandia seu território e enfrentava novos desafios, o sistema de recrutamento evoluiu. Com o aumento das campanhas militares e a necessidade de forças armadas maiores, as legiões passaram a incluir cidadãos de camadas sociais mais amplas, e o critério da posse de terras perdeu força. Durante o período imperial, uma nova categoria de soldados surgiu: os auxiliares. Diferentemente dos legionários romanos, os auxiliares não eram cidadãos, mas vinham de regiões conquistadas, atraídos pela promessa de um prêmio extraordinário. Após 25 anos de serviço leal, esses homens recebiam a cidadania romana, um título que abria portas para direitos, proteção e um status elevado. Esse sistema não apenas reforçava as fileiras do exército, mas também unia povos diversos sob o manto de Roma, transformando antigos adversários em defensores do império. O recrutamento, com suas complexidades e mudanças ao longo dos séculos, foi uma peça-chave na criação de uma força militar formidável e no fortalecimento de uma identidade comum que transcendeu fronteiras. Ser aceito nas legiões romanas era uma tarefa árdua e exigente, marcada por um rigoroso processo de seleção que assegurava que apenas os mais aptos fossem admitidos. Cada recruta passava por uma série de avaliações cuidadosamente planejadas para verificar sua capacidade física, saúde, resistência mental e habilidade com armas. O objetivo era claro: formar um exército de elite, capaz de enfrentar os desafios implacáveis das campanhas militares. A primeira etapa do processo consistia em um exame físico completo. Os recrutas precisavam atender a critérios rigorosos, como altura mínima, geralmente em torno de 1,65 m, que era fundamental
para manter a uniformidade nas formações de combate e oferecer vantagens físicas em duelos. A saúde geral também era avaliada com atenção. Médicos examinavam os candidatos em busca de cicatrizes, doenças ou deformidades, pois marcas no corpo poderiam ser vistas como sinal de fraqueza ou falta de resistência. Além disso, os recrutas eram testados quanto à força e resistência, sendo desafiados a levantar pesos e correr longas distâncias para demonstrar que suportariam o treinamento extenuante. Outro aspecto peculiar da triagem era a análise dentária. Dentes saudáveis eram considerados indispensáveis, já que doenças bucais poderiam incapacitar um soldado em campanhas prolongadas. A falta de dentes, por exemplo, era vista como um indício de má nutrição ou descuido com a saúde, o que poderia comprometer o desempenho do indivíduo em campo. A avaliação psicológica também desempenhava um papel crucial. A coragem era uma qualidade indispensável, e os recrutadores observavam atentamente o comportamento dos candidatos durante as primeiras etapas. Demonstrações de medo excessivo ou hesitação poderiam desqualificar um aspirante. Além disso, a capacidade de seguir ordens era rigorosamente testada em situações simuladas. Aqueles que mostravam sinais de rebeldia ou dificuldade em obedecer comandos eram prontamente eliminados. Por fim, havia o teste de aptidão para o manejo de armas. Antes mesmo de iniciar o treinamento formal, os recrutas eram avaliados quanto à sua habilidade com armas básicas. Essa etapa permitia aos oficiais identificar as áreas em que os soldados precisavam de maior preparo, garantindo que o treinamento subsequente fosse mais eficaz. Cada etapa tinha como objetivo formar soldados com as qualidades físicas e mentais necessárias para suportar o peso do serviço militar nas legiões romanas. Assim, o exército de Roma consolidava sua reputação como uma das forças mais formidáveis da história. O treinamento das legiões romanas era uma verdadeira transformação. Ele tinha como objetivo forjar jovens recrutas em máquinas de guerra implacáveis, capazes de enfrentar as adversidades físicas e mentais das campanhas militares. Não era apenas uma preparação física, era um processo que moldava a mente e o corpo para a disciplina e a eficiência que definiram o poderio militar de Roma. A jornada dos recrutas começava com um regime físico rigoroso. Marchas diárias de até 30 quilômetros eram o alicerce desse treinamento, muitas vezes realizadas em terrenos acidentados e sob condições climáticas adversas. Essas marchas não eram meros exercícios de resistência. Os recrutas carregavam cerca de 40 quilos de equipamento, incluindo armas, armaduras e suprimentos. Isso não apenas simulava as exigências reais das campanhas, mas também construía a força e a resiliência necessárias para os combates e deslocamentos prolongados. A proficiência no manejo de armas era essencial para o legionário. O gládio, a espada curta dos romanos, era o instrumento principal de combate corpo a corpo. Os recrutas aprendiam a utilizá-lo com precisão e rapidez, focando em golpes letais, capazes de incapacitar o inimigo em um único movimento. Paralelamente, o treinamento incluía o uso do pilum, uma lança projetada para perfurar escudos e armaduras. Curiosamente, as armas usadas nos treinos eram deliberadamente mais pesadas do que as reais, exigindo esforço físico adicional e fortalecendo a musculatura dos soldados. A força das legiões romanas estava tanto na habilidade individual dos soldados quanto na coordenação de suas formações táticas. A testudo, ou formação de tartaruga, era uma das mais impressionantes. Nela, os legionários alinhavam seus escudos para criar uma proteção quase impenetrável
contra-ataques aéreos e laterais. Durante os treinos, cada soldado era ensinado a agir em perfeita harmonia com seus companheiros, entendendo que qualquer erro individual poderia comprometer a eficácia da formação. Essa disciplina coletiva era um dos segredos do sucesso militar romano. Além do treinamento militar, os recrutas recebiam instruções em habilidades técnicas, como construção de fortificações, estradas e acampamentos. Durante as campanhas, as legiões frequentemente construíam pontes, paliçadas e outros recursos que garantiam a mobilidade e a segurança das tropas. Esse conhecimento em engenharia era um diferencial, permitindo que as legiões avançassem rapidamente e estabelecessem posições estratégicas mesmo em territórios hostis. No coração do treinamento estava a disciplina, a espinha dorsal das legiões romanas. Os recrutas eram ensinados a obedecer ordens de forma imediata e inquestionável. Qualquer ato de insubordinação era severamente punido, podendo levar até a execução ou a temida decimação, na qual 1 em cada 10 soldados de uma unidade era morto para reforçar a autoridade e o temor. Por outro lado, o moral era mantido alto por meio de incentivos, como a promessa de terras e recompensas financeiras ao término do serviço. Essa combinação de rigor e recompensa criava soldados motivados e leais. Assim, o treinamento das legiões romanas era muito mais do que um simples preparo militar. Era uma jornada que transformava jovens inexperientes em legionários disciplinados, habilidosos e imbatíveis, capazes de sustentar o império mais poderoso da antiguidade. O equipamento de um legionário era avançado para a época. O scutum era o icônico escudo romano, com cerca de 1 metro de altura e formato retangular, curvado. Ele proporcionava excelente cobertura ao soldado, protegendo grande parte do corpo contra flechas, lanças e golpes de espadas. Feito de camadas de madeira unidas e coberto por couro, o escudo era leve o suficiente para ser manuseado com agilidade, mas resistente para absorver impactos. Em formações como a testudo, o scutum era essencial para criar uma barreira defensiva quase impenetrável. A armadura, especialmente a lorica segmentata, oferecia flexibilidade e proteção. A descrição da lorica segmentata como uma armadura composta por placas de ferro sobrepostas está correta. Ela era, de fato, um avanço significativo em flexibilidade e proteção. Esse tipo de armadura começou a ser utilizado amplamente no início do século I depois de Cristo, durante o período do Império Romano. É importante ressaltar que ela não era usada por todos os legionários, mas principalmente pelos soldados das legiões em momentos específicos, devido ao custo e complexidade de fabricação. Os calçados, conhecidos como caligae, eram especialmente projetados para marchas longas. Os caligae eram calçados militares de couro com solas reforçadas por pregos metálicos. Esses pregos proporcionavam maior durabilidade e tração em terrenos variados, essenciais para as longas marchas das tropas romanas. Seu design era tão icônico que deu origem ao apelido de Calígula, pequenas botas, para o imperador romano Gaius Júlio César Augustus Germanicus, que usava versões infantis dessas sandálias quando acompanhava o pai, Germânico, nas campanhas militares. Cada peça do equipamento era um exemplo da engenhosidade romana, desenhada para maximizar a eficiência no campo de batalha. As legiões romanas moldaram o mundo. Sua organização, disciplina e inovação tecnológica garantiram vitórias em batalhas que mudaram os rumos da história. Mais do que soldados, os legionários eram agentes do poder romano, levando sua cultura e infraestrutura para os confins do império.
Até hoje, academias militares estudam as táticas romanas, como o uso estratégico das formações e a logística impecável que sustentava as tropas em campanha. Estrategistas. As legiões romanas não eram apenas soldados. Elas foram a força que consolidou um império e inspirou gerações. O legado dessas tropas é uma lição de liderança, disciplina e inovação. Se você gostou desse mergulho na história militar, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar vídeos semanais repletos de curiosidades históricas e militares. E não deixe de conferir nossa playlist sobre temas semelhantes. Até a próxima!